Os povos que deram origem à civilização maia ocuparam a América Central quase 10.000 anos atrás, antes de Cristo, ou seja, por volta de 8.000 anos atrás, antes de Cristo. Mas os primeiros assentamentos maias surgem mais tarde, em cerca de 2.000 anos atrás, antes de Cristo. Aos poucos, essas aldeias começaram a crescer até formar cidades. E por volta do ano 250, começou o auge da civilização maia. E essas cidades dominavam as regiões onde hoje ficam países como México, Guatemala, Belize, Honduras e El Salvador. Eram cidades enormes, sendo que as maiores abrigavam até mesmo mais de 100.000 habitantes. E a parte central das cidades refletia o brilho da civilização maia, com edifícios administrativos e religiosos. Os maias eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses que eram venerados em templos grandiosos. Existiam até mesmo pirâmides, sendo que a mais famosa ficava na antiga cidade de Chichén Itzá e está de pé até hoje. Tá, mas o que realmente aconteceu com os maias? Estudos mostram que a partir do ano 820, muitas cidades maias começaram a atravessar períodos de seca, que chegavam a durar décadas. Durante quase um século, as chuvas diminuíram pela metade. Na verdade, em algumas regiões, a diminuição chegou até 70% nos períodos mais graves. Com 2 milhões de habitantes, a civilização maia dependia muito da agricultura, já que a base da sua alimentação era uma planta muito conhecida nossa, o milho. Mas a falta de chuva deixou as terras inférteis e de repente não havia mais milho suficiente para sustentar toda aquela população. Com isso começaram os problemas políticos. Uma das bases de economia maia eram as rotas comerciais entre cidades diferentes, mas a falta de recursos fez isso diminuir drasticamente. Para piorar, várias cidades maias começaram a entrar em guerra para disputar os recursos que eram cada vez mais escassos. Claro que um povo engenhoso como os maias tentou encontrar soluções. Existem vestígios de enormes canais que eles teriam construído nessa época para tentar irrigar novas porções de terra. Mas neste processo de tentar expandir sua agricultura, áreas enormes de florestas foram desmatadas, o que fez a seca ficar ainda mais intensa. As principais prejudicadas com isso foram as cidades do sul, que por estarem sem água e sem alimentos começaram a entrar em colapso e foram simplesmente abandonadas pelos seus habitantes. A solução para muitos foi migrar para as cidades mais ao norte, já que elas estavam resistindo melhor à seca. Porém, 200 anos depois, no século XI, aconteceu uma nova seca, e esta não foi uma estiagem qualquer, e sim a maior da região em 2.000 anos. Se a primeira seca acabou com as cidades do sul, os pesquisadores apontam que esta segunda, ainda mais intensa, pode estar por trás do declínio das cidades do norte, que também acabaram sendo abandonadas. Com a população se dispersando, a influência e o poder maia enfraqueceram rapidamente. 500 anos depois, os poucos maias que ainda habitavam a região tentaram, mas não conseguiram resistir aos espanhóis, como aconteceu com outros povos da América, incluindo grandes civilizações como os incas e os astecas. Os maias foram dizimados pelas armas de fogo e doenças que os espanhóis traziam para a América. Mas se a gente pensar que no caso dos maias, que eles já estavam quase desaparecidos, os espanhóis apenas terminaram o serviço que a falta de água já havia começado. Hoje ainda restaram alguns poucos povos e etnias e comunidades na América Central que são descendentes diretos dos maias, mas nada comparado à grande civilização que infelizmente ficou no passado.